Olá, bem-vindos! Eu fico muito feliz agora de começar esse projeto que chama Projeto Sala dos Professores, onde nós vamos convidar diversos profissionais da área que vão falar um pouquinho sobre suas inspirações, histórias que inspiram. Então, bem-vindo a todos. Esse é a primeira live do projeto Sala dos Professores, onde nós iremos começar hoje a primeira temporada, que vai até o dia 9 de maio. Então, ontem a gente começou anunciando esse projeto, eu e a professora Paula Marques, e aí nós vamos agora dar sequência nesse projeto para que a gente possa caminhar até o dia 9 fazendo lives todos os dias, uma live diferente. Então eu vou pedir para o professor Walter Maestro entrar agora. Professor Walter, você está desabilitado. Se o senhor puder entrar agora, eu te agradeço, meu querido. Para a gente poder começar a nossa primeira live, onde nós vamos falar sobre a escola do século XX e a escola do século XXI. Então, vou ver se eu consigo chamar o professor Walter aqui. Vamos lá. Camila, por favor, se você puder contribuir, ajudando aí o Walter. Beijo. Beijo ao Literaturas também. André vai estar com a gente, né, André? Em breve. Arabelle. Isso, pronto. Agora eu acho que... Vamos lá. Então, lembrando vocês, a partir de hoje nós teremos lives todos os dias. Amanhã será às 19 horas. Hoje é uma exceção, nós começaremos às 17 horas com o professor Walter para falar da escola do século XX e a escola do século XXI. Muito obrigado a todos que estão entrando agora. Lembro a todos também que a live ficará salva no YouTube e no Facebook, então conto com vocês aí para divulgação também. Boa tarde, professor Walter Maestro, tudo bem? Olá, Douglas. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero Olha, que estejam desde já bem. eu e Paula agradecemos de coração o senhor ele não gosta que chama de senhor, você ter aceitado esse convite de começar esse projeto que nós pensamos de fazer a Sala dos Professores, que é uma maneira da gente trazer um pouquinho a fala do professor para inspirar outros. Então, muito obrigado pela sua participação e é uma honra tê-lo aqui estreando esse projeto e tenho certeza que teremos muitas histórias aí que irão nos inspirar também. Vamos começar? Podemos? Tudo pronto aí contigo? Ô, Douglas, eu quero, antes da gente começar, agradecer, né, por conta de eu ser o primeiro desse projeto fantástico que vocês criaram. E para mim é uma honra estar aqui junto, dividindo histórias. Vamos lá. Perfeito. Então vamos lá. Como aqui nesse projeto, Walter, a gente está querendo um pouco mais ser mais intimista, assim, de conversar mesmo, né, e trazer histórias que inspiram. Eu gostaria que você lembrasse um pouco aí, resgatasse na memória como que era você estudante. Já que a gente vai falar da escola do século XX, da escola do século XXI, né? Então a gente gostaria que você resgatasse um pouco como que era o Walter estudante. E por acaso, nessa época, você teve algum professor que te inspirou a ser professor depois? Meu Deus, histórias. Vamos lá. Eu estudei numa escola fascinante, né? Porque ela tinha uma proposta diferente para o mundo que ela estava inserido. A gente não pode esquecer que eu era estudante em plena época da ditadura militar. Usei a Caminho Suave, né? Não entendia quem era o Zé da Zabumba e por que que o Ivo via a uva, né? Mas eu era criança e as crianças não tinham tantos os direitos de perguntar e falar e questionar, né? Eu acho que, passado o ensino fundamental, né? Eu fui descobrindo que escola era aquela no Fundamental 2, né? Quando coisas fascinantes começavam a acontecer no Brasil em função da reabertura democrática, em função desse exercício, né, da ruptura em busca da liberdade. Então, a minha escola era uma escola que efervescia uma necessidade de se transformar
a sociedade, né? E a gente vivenciou isso. Então, eu guardo boas lembranças do meu Fundamental 2 de professores fascinantes que faziam com que a gente aprendesse não só os conteúdos, e naquela época os conteúdos tinham uma determinância, mas a gente tinha uma lógica diferenciada, que era entender a sociedade e lutar por uma sociedade melhor. E aí eu não vou conseguir esquecer da professora Verinha, minha professora de português, que foi a primeira professora que me colocou na frente da sala de aula e falou assim, vai lá, dá uma aula. E eu era uma e eu era um cara super tímido, muito tímido. E aí eu cheguei para ela e falei assim, professora, pelo amor de Deus, me tira dessa, eu não vou lá fazer aula nenhuma, eu não vou lá recitar poesia, porque ela queria que a gente recitasse uma poesia, né? E eu falei assim, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E ela falou assim, não, tem uma técnica. Aí ela me ensinou a técnica de como ir recitar uma poesia sem se sentir mal. E aí eu comecei a gostar da coisa, entendeu? Só que a minha escola, né, essa minha escola era muito legal, porque ela tinha feiras culturais, mostras científicas, tinha festival de música. Então, a escola tradicional, né, ela era uma escola tradicional, mas ela tinha uma proposta de ruptura. E ela acreditava que essa proposta vinha na medida em que nós, estudantes, ampliássemos o nosso universo cultural. Então, o festival de música era muito legal, né? E as Você mostras participou do festival de culturais, música? nossa, eu com certeza tinha banda, eu era o vocalista da banda, né? Era legal, foi muito legal. Aí eu saí dessa escola, porque essa escola só tinha até o 9º ano, e fui estudar numa escola gigantesca, gigantesca, que tinha 7.000 e poucos alunos, e que era uma escola muito grande, né? Tinha 30 primeiros anos do ensino médio, você imagina, né? Era uma loucura. E eu fui fazer o curso de patologia clínica. Isso porque meus pais queriam que eu fosse médico, me preparar para o mundo da medicina. Fui lá fazer o curso de patologia clínica. E aí eu não gostava muito das aulas, mas eu gostava dos professores, porque os meus professores eram muito cultos. Muito, assim. Eu tinha um professor de microbiologia, o Ferraboli, que ele era analfabeto até os 18 anos, veio para São Paulo para ser torneiro mecânico, e aí ele sofreu um acidente e perdeu os movimentos de uma das mãos. E aí ele foi estudar. A única coisa que restava a ele era estudar. E aí ele virou um professor de microbiologia fantástico. Os desenhos daquele homem eram fascinantes. A gente não tinha celular naquela época, né? E nem podia levar máquina fotográfica. Então a gente tentava reproduzir os desenhos que ele fazia. E aí eu comecei a perceber que a lousa é um lugar importante, né? Então, se tem algo do século XX que deve ser mantido na escola do século XXI, é a sala de aula, a troca do universo do educador e do educando, essa coisa da lousa como um lugar de sistematizar informações, trazer informações, criar mapas conceituais, trazer informações acerca do que vem acontecendo na sociedade e pôr o estudante para frente da lousa, né? Acho que é muito legal. E lá pelas tantas, no 3º ano do ensino médio, eu tive o professor de geografia o nosso professor de geografia se aposentou, né? Naquela época as pessoas se aposentavam, hoje não sei como é que vai Hoje ficar é mais isso. difícil um pouco. E aí a gente fez uma puta festa pra ele, uma super festa, porque ele era muito chato. E ele achava que a festa era porque a gente gostava dele, mas não era. A festa era porque a gente tava comemorando a saída dele, né? Meu E Deus. aí, e aí então me aparece um professor novo para substituí-lo. E o cara era muito gente boa, a dinâmica da aula era muito gente boa.
E eu particularmente não gostava de geografia, comecei a gostar, comecei a participar da aula. E aí então, lá pelas tantas, eu descobri que se ser professor era aquilo que eu queria ser. E Uau, aí então, então eu decidi que eu queria ser professor de geografia. Foi muito legal. isso no Acho que ensino tem médio já. isso já era no ensino médio, né? Suas aulas de E geografia antes não tinham te despertado algum desejo por algum não, motivo as aulas de especial? geografia até Como é que então era? era decorar e reproduzir na prova. Decora, reproduz. Aquela coisa dos E negritos e sublinhar o negrito do é, livro. e aonde Ainda tinha, porque na ficava. minha época tinha, entende? Então, o professor que se aposentou, né? Ele fazia a gente decorar aonde existiam todas as refinarias do Brasil, entendeu? A margem esquerda, a margem direita, os rios, as formas de relevo. E eu Nossa, odiava isso tudo, entendeu? Quando o outro professor aparece, ele aparece com uma relação dialógica e ele constrói uma sala de aula diferente, né? Porque ele tinha uma proposta diferente, né? Ele queria estudantes pensantes para reconstruir a sociedade. Aí a gente teve a possibilidade de ser diferente. E ele organizava umas viagens de campo muito legais pra opa, gente. travou? Oi, travou. Se você puder repetir a última parte, por favor, das viagens de campo. Então, ele organizava os trabalhos de campo, as viagens, com o objetivo de ampliar o nosso universo cultural, levar a gente para conhecer lugares, histórias, né? E aí eu descobri que fazer isso também era muito legal. Também não foi à toa que nesse processo eu abri uma agência de turismo educacional, né? Que foi a Caminhos e Paisagens, que durante muitos anos foi uma referência aqui em São Paulo como uma empresa de turismo educacional. Então, assim, eu guardo boas lembranças da minha escola. Óbvio que eu estou falando de uma escola que tinha um sistema de avaliação horroroso, né? E um conselho de classe horroroso. Aí você fala assim, mas como é que você sabia que o conselho de classe era horroroso? Porque eu Depois de virei quanto professor. Porque eu virei professor dessa escola, entendeu? dessa escola, Dessa você foi escola. professor, prazer de ser professor da escola que estudou, maestro? Foi muito engraçado, porque quando eu pisei lá para ser professor, né? Essa escola era uma coisa, apesar de ser uma escola gigantesca, com 7.000 alunos, ela tinha uma reunião pedagógica por ano. O Nossa, isso diretor ia faz lá diferença, no hein? início, ele ia lá no início do ano letivo, deixava claro quais eram as determinações e a gente cumpria, né? Então, você imagina, eu tinha 50 horas aulas nessa escola. Eu dava 30 aulas de manhã e 20 à noite. Não tinha reunião Uau. pedagógica. Nós tínhamos que ser muito bons professores para se manter no emprego. Então todo mundo era muito estrela. E as estrelas brilhavam e um ofuscava o brilho do outro. Era um inferno. E aí Briga de egos. ciúmes, enfim, né? E foi muito legal porque eu acabei virando professor na escola onde eu estudei e aonde os meus professores passaram a ser meus companheiros, né? Então, mas eu tive excelentes professores. Por exemplo, eu tive um professor de português que quando eu estava no primeiro colegial, no primeiro ano do ensino médio, naquela época eu chamava colegial, ele ele lançou um livro. E ele era um professor muito popular, ele convidou os estudantes para ir no lançamento do livro dele, e eu fui no lançamento do livro, né? E aí no dia que eu cheguei lá, eu falei assim, puta, eu quero ser autor. Eu não queria ser professor, eu queria ser autor de livro. Falei assim, puta, é muito legal fazer noite de autógrafos. Olha que legal, as pessoas aqui, o cara autografando, os caras, os garçons passando com vinho, não sei o quê. Nossa, é isso que eu quero. E aí eu juntei essas experiências todas de ser autor, de ter tido um bom professor de geografia, enfim. E aí virei professor.
E aí vamos pensar assim, ó, você virou professor, você se tornou um professor mediante essas suas histórias, né, de olhar outros professores. Como é que foi a sua primeira aula, assim? Como é que Ah, na época você chegou na escola? Como é que você foi recebido? Como é que foi isso muito aconteceu na engraçado, sua porque vida? assim, eu entrei na PUC de Campinas. Eu entrei no curso de Geografia na PUC de Campinas. E aí, quando foi no mês de abril, as aulas começaram em fevereiro, em abril eu fui dar aula, consegui dar aula de Geografia numa escola em Paulínia, que é uma cidade do lado, né? E, enfim, porque não tinha professor de Geografia, entendeu? E aí apareceu um cartazinho lá e eu fui lá na escola e peguei as aulas. Só que eu não tinha tido aula de prática de ensino, de didática, de metodologia do ensino. Depois que tive, não resolveu muito, mas eu não tinha tido ainda essas aulas, né? Aí eu peguei e falei assim, vou fazer igual os professores faziam comigo, né? Peguei o livro didático, que era do Mellen Adams. Eu tinha estudado com o livro, já era uma vantagem, né? Tinha estudado com aquele livro. Vou começar do capítulo 1, porque todo professor começa do capítulo 1. E aí, então, cada estudante lia um parágrafo e a gente ia grifando as partes mais importantes do que tinha grifado. Acabava o capítulo, depois de ter lido e grifado, eu dava um questionário. A primeira pergunta estava a resposta no primeiro pedaço grifado, a segunda pergunta no segundo pedaço grifado. Depois eu escolhia algumas questões daquele questionário, aplicava a prova e pronto. Era assim que eu tinha Aula tido dada. aula, era assim que eu tinha tido aula e era assim que eu reproduzi, porque, né, como é que eu ia saber que não era assim, né? Aí, Sim. com o passar do tempo, né, quando eu comecei a perceber que sala de aula é muito mais do que isso, eu fiquei um tempo nessa escola, né? Fiquei um ano dando aula nessa escola, aí eu voltei para São Paulo, mudei o curso para a PUC de São Paulo, e lá na PUC de São Paulo eu tive excelentes professores, né? Que inclusive eram pessoas que eram autores de livros didáticos, e enfim. E aí eu comecei a criar uma outra forma de dar aula, por quê? Porque eu dava aula, eu já dava aula e estudava na faculdade. E às vezes eles falavam coisas que não eram o que acontecia na sala de aula. Aí eu trazia a experiência que eu tinha na sala de aula para dentro do contexto da faculdade. Enfim, e eu sempre fui um estudante que participou muito da vida acadêmica. E, enfim, organizei alguns encontros sobre uns encontros chamados Fala Professor, né? Que é onde reuni os professores de geografia. Foi muito legal. E aí, depois que eu saí que eu trabalhei 2 anos em escola pública, eu consegui dar aula nessa escola particular, que era onde eu trabalhava, né? Aliás, que era onde eu estudei. E aí, o diretor dessa escola era muito bravo, entendeu? Muito bravo. Era uma pessoa assim, enfim, era uma pessoa que tinha alguns probleminhas. Mas eu não entrei para dar aula no segmento que ele era o diretor. Eu entrei para dar aula no 9º ano. Aliás, na 8ª série, aquela época era a 8ª série. E eu era jovem, eu tinha 21 anos, né? Os alunos me adoravam, eu adorava eles, as minhas aulas eram diferentes. Eu comecei a perceber que tinha que fazer de um outro jeito, que tinha que dar voz para os estudantes, tinha que ouvir os estudantes, que tinha que construir com eles, que tinha que mudar. Eu tinha uma proposta de mudança de sociedade e eu queria que eles entendessem a lógica da sociedade, né? A Moca é um bairro tradicional de extrema direita. Os meus alunos eram alunos de classe média, de direita, que é o berço do malufismo. E eu queria romper com tudo isso. Eu tinha um projeto, né? E aí, então, um projeto de sociedade, um projeto de escola, um projeto de educação. E aí eu comecei a fazer coisas diferentes, os meus alunos gostavam de mim, os coordenadores não reclamavam de mim, os pais não reclamavam, porque apesar de não concordar com as minhas ideias, não tinha por que reclamar, porque os meninos adoravam as aulas, né? Durante a minha vida, eu formei mais de 20 professores de geografia, né? Eu tenho no meu histórico aí Que legal. mais de
Que se 20 inspiraram professores de em você, geografia. né? É, exatamente, né? É muito legal, entendeu? Foi muito legal. E foi Que aí, ao bacana. ser professor, que eu percebi que o conselho de classe era horroroso, entendeu? Era um bingo de notas, né? Na verdade, ninguém pensava no estudante pelas habilidades ou pelas dificuldades que ele tinha, mas muito mais pelo atitudinal do estudante. E aí, ao longo da minha trajetória, eu fui pensando em romper com isso tudo, né? Aí nessa escola foi muito legal, porque eu consegui, de sexta-feira à tarde, que era um horário horroroso, montar um grupo de estudantes chamado Grupo Reciclar. Isso foi em 1991. Olha só quanto tempo. Olha, E porque as questões ambientais me incomodavam a eles, eu falei assim, vou montar um grupo de estudos, né? E esse grupo começou a se preparar em função da Eco 92, que seria no ano seguinte, e a gente montou um grupo que durou aí 20 anos, né? Obviamente que eu não fiquei durante esse tempo todo na escola, porque esse grupo começou a questionar as aulas dos outros professores, os estudantes eram muitos questionadores, eles olhavam e falavam assim, não, mas a aula não precisa ser assim, não porque não sei o quê, e aí eles começaram a questionar, e aí a direção achou melhor me demitir, porque se me demitisse, talvez o problema com o grupo seria terminado, né? sim. Só que eu fui demitido e o grupo permaneceu. E aí o Deu grupo se sequência no manteve por trabalho. 20 anos, né? Que bacana. E aí dessa escola eu fui para. Aí sim eu saí dessa escola. E aí eu fui trabalhar numa outra escola que tinha uma outra proposta pedagógica, que não era materializar a escola tradicional tecnicista, era uma escola que já trabalhava com a construção de objetivos, era uma escola que respeitava os saberes prévios dos estudantes. E essa escola foi a escola que eu particularmente me espelhei muito e que virou a minha escola de formação, né? Perfeito. Passei um tempo nessa escola e fui para uma outra escola que também era reconhecida como uma escola de formação de professores, no bairro do Morumbi, uma escola tradicional, mas de totalmente diferente, né? E aí, em cima disso, eu fui construindo novas dinâmicas. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nessas suas histórias Eu todas, falo demais, né? né, Douglas? Não, tá ótimo, meu querido. É bom saber dessas experiências que você vivenciou, porque essa é a ideia desse projeto, é ouvir experiências mesmo para a gente conseguir inspirar outras, né? Outras Aham. histórias, outras pessoas. Agora fazendo um pouquinho de relação com o contexto histórico, escola, século XX. Isso tudo que você vivenciou. Diante do momento que a gente está de reformulação curricular, né? Toda vez que a gente faz reforma curricular, ou é para atender a demandas da sociedade, ou é porque a sociedade está, de alguma maneira, pressionando a escola para mudança, né? Olhando um pouquinho do contexto histórico, escola do século XX, para a gente encerrar a parte da escola do século XX, e tudo que você vivenciou, que relações que você pode trazer assim dessa escola do século XX e as suas práticas? E uma outra pergunta que eu gostaria que o senhor também comentasse, que você também comentasse, já que ele não gosta de ser chamado de senhor. Quais os legados da escola do século XX? O que a gente pode trazer da escola do século XX como sendo um legado bom e que não vai ser atualizado ainda no século XXI? Então, vamos lá. Acho que a escola do século XX traz legados positivos que a gente precisa manter e ampliar, como a prática da sala de aula, a organização da escola como um todo, né? Essa relação professor-estudante é muito legal. A gente não pode ficar imaginando que a escola foi sempre assim, né? A escola não era assim. No século XX, aí se criou esse espaço chamado sala de aula, escola, que possibilita esse encontro. Acho que é legal esse encontro, né? Então, acho que o encontro é importante.
Eu acho que essa possibilidade de... A gente não pode esquecer que o nosso país é um país que tem 30 anos de democratização. Então, vamos imaginar esses últimos 30 anos, essa escola possibilitou uma refrigeração, um ar, uma tomada de ar da possibilidade de entender a sociedade democrática, né? E acho que é um legado que a escola deixa e que precisa ser entendido, né? E trabalhar com valores. Acho que a escola quis, algumas escolas, né, do século XX buscaram romper com essa coisa de não trabalhar com valores. Ela já trabalhava com valores e atitudes, que é uma coisa importante. E que o senhor mesmo destacou nas suas vivências, né? Porque você sempre valorizou o estudante a ponto deles terem pensamento crítico, a ponto deles se posicionarem, deles trazerem a questão ética, enfim, nos seus trabalhos, seus projetos, né? Eu acredito que sim, entendeu? Agora, a gente está numa época, né, de tentativa de construção de uma nova estrutura curricular. Isso. A escola do século XXI, né, essa que está se materializando, ela tem muita coisa para fazer, né? Ter uma BNCC, a BNCC ela não é a melhor coisa do mundo, mas ela também não é a pior coisa do mundo, né? Imagina que antigamente, né, que há um tempo atrás, a gente não tinha uma referência que pudesse criar nas crianças, nos estudantes, o protagonismo da construção do seu conhecimento. E eu acho que esse protagonismo posto hoje pela BNCC, essa construção de um projeto de vida, essa construção de uma proposta de intervenção na realidade, posta aí pela BNCC, é o caminho para a ruptura da própria BNCC e desse currículo imposto, né? Imaginar que a sociedade vai se organizar primeiro num projeto de sociedade, para depois criar um projeto de escola, ixi, é 100 anos. Né? Agora, se eu começo, né? Se eu começo dentro da escola a dar vez e voz ao estudante, a realizar assembleias, a construir um novo processo de avaliação, de entender que essa avaliação não é meramente de um conteúdo, ela também parte do princípio de um conjunto de procedimentos que esse educando deve desenvolver na medida em que eu planejo para que ele desenvolva. Ou seja, eu estou falando de uma nova forma de planejar, que não é uma lista de conteúdos. Tá? Então, eu acho que essa escola do final do século XX, que conversou com o processo de democratização do país, ela abriu a chance da gente hoje, nos 20 anos que nós já estamos vivendo do século XXI, a gente conseguisse, de alguma forma, dialogar com as rupturas que nós temos que fazer. Porque nós temos que fazer rupturas, sem dúvida alguma. Em 1991, lá no Projeto Reciclar, a gente instalou na sala do Projeto Reciclar, que muitas pessoas me perguntam aonde nasceu o Projeto Conexões da Maestro Educação. Nasceu lá no Projeto Reciclar. A gente tinha um computador usado que a gente pagou $100, que a gente conseguiu, juntando latinha, conseguir um computador, porque o computador que o computador que a escola tinha era aquele computador na sala de informática para os professores, os alunos ficarem reproduzindo o que os professores falavam. Na sala do Reciclar, não. Ele tinha um computador onde os estudantes criavam formas de sistematizar a poluição atmosférica com dados da CETESB. E eles criavam as coisas. Imagina isso em 91, entendeu? Acho que é um legado. Toda essa trajetória é um legado, né? Agora, para a escola do século XXI se materializar,
em cima de uma nova proposta de sociedade. A gente precisa de uma nova proposta de sociedade, né? Uma sociedade que dialoga com o respeito, com a questão ética, né? Eu não me surpreendo quando a Thelma ganha o Big Brother, né? Ela é a materialização de um desejo reprimido de uma sociedade que não valoriza mais de 50% da população brasileira, que são os negros e os afrodescendentes, enfim, mulheres, né? Então, a escola precisa ter um projeto de ruptura com isso tudo, né? E isso vai um tempo. Eu acho que as habilidades postas na BNCC, né, essa base que não é currículo, porque ela é base e o currículo é construído pela escola ou pelo sistema ou pelas, né? Então, se eu tenho uma base que aponta para uma possibilidade e garante que eu construa um currículo pautado na minha concepção de escola, na minha concepção de sociedade, eu acho que aí a gente tem um avanço e, obviamente, que a gente vai ter que ter um empoderamento do educador para garantir esse avanço, né? Que é um outro dilema. Porque na escola do século XX, aquela ideia do professor sem reunião pedagógica, que tinha que ser estrela, Professor, né? Que professa. O professor que professa, e ele tem que ser muito bom para se manter lá, né? Houve uma época onde tinha até Ibope para ver quem é que permanecia, né? E não tinha reunião pedagógica. Eu fui professor da rede estadual de ensino aqui no estado de São Paulo, na gestão do Quércia e do Fleury. Você não tinha nem nascido quando esses caras eram governadores? Não. Né? Pois é. E nós fizemos uma greve durante 60 dias para garantir o direito da gente ter reunião pedagógica no horário de trabalho pago. Em horário de trabalho. Formação então você imagina, é uma conquista. Ok, infelizmente, você e eu que trabalhamos com formação de professores, quantas escolas a gente chega e a coordenadora diz assim: nossa, ainda bem que vocês vieram, não tenho pauta para reunião pedagógica. É um absurdo, entendeu? Ter uma reunião pedagógica garantida no horário de trabalho e remunerada é a possibilidade que o professor tem de fazer trocas, de um ensinar para o outro, de um dialogar com o outro, de um construir com o outro. E, infelizmente, isso ainda não ganhou forma na sua totalidade, mas ele já ganhou forma em alguns lugares que vão servir de bons exemplos de práticas exitosas para essa ruptura que a gente tanto deseja, né? Então, o legado do século XX foi a possibilidade de construir leituras críticas do material didático, né? A própria ruptura com a cartilha, com uma linguagem inatingível para o educando, né? Uma coisa fora da sua realidade. Eu não sabia o que era uma zabumba, né? E você foi alfabetizado com isso, né? Eu tinha trauma. O vovó viu a uva, né? Que você falou. Não, eu tinha uma professora que ensinou que vírgula era colocado toda vez que você parava para respirar no texto. Uma pessoa Olha, asmática, Paula Marques, está ouvindo, né? Isso, Paula Marques? Uma pessoa asmática, ok? Asmática. Bota vírgula em tudo. Mas não tenha dúvida, entendeu? O meu texto era uma caixa de vírgula, né? Eu quero aproveitar e estão entrando aqui, né? E está entrando bastante gente. Você travou um pouquinho deu meia hora da nossa conversa. Só para reforçar então que essa é uma live do projeto Sala dos Professores. É a primeira live. Nós teremos lives todos os dias, a partir de amanhã às 19 horas. Essa, excepcionalmente, hoje está sendo às 17. E essas lives é para contar um pouco... Porque daqui a pouco eu tenho uma live com Convido o povo para a live das 19. Né? Nós temos um colégio que a gente dá assessoria, que é uma escola fantástica, o Colégio William Cartésios,
lá no Ceará, em Fortaleza, né? Aliás, na região metropolitana de Fortaleza, em Caucaia. E hoje à noite nós temos uma conversa com os pais sobre como se relacionar com os pais, a escola, no tempo de pandemia. Né? Então, sinta-se É só convidados para continuar olhando participar. aí o Maestra Educa, que é o perfil que ele está usando, que vocês vão já já às 19 horas tem outra live então com Isso. essa escola, né? William Cartesius, não é isso, Maestra? William É para Cartesius. pais que você vai falar? É direcionado para É, pais? para paz. Então, olha só o legado. É um legado Olha que que bacana. veio, não Quando é? você pensou que você faria reunião para pais assim, por meio de live, né, meu amigo? Não, imagina, entendeu? É, E aí vamos quantas pensar agora vezes século a gente, XXI, assim. quantas vezes a gente chama os pais nas escolas para palestras presenciais e eles não aparecem, né? E você A percebeu escola que do está século aparecendo muito XX, pai nas videoconferências, né? lógico, porque a escola do século XX fez o favor de chamar o pai para três coisas: Conte-me. dar bronca quando a criatura aprontava, Verdade. entregar nota uma vez por bimestre e ele ir na festa junina comprar a mesma lata de ervilha que ele tinha doado. Entendeu? Aí como é que você quer atrair o cara? Minha mãe já Impossível. levou muita lata de ervilha. É, Né? exatamente. Como é que você quer atrair a comunidade educativa para dentro da sua escola? Então, no final do século XX, né, a gente vem discutindo a importância de ter a comunidade educativa junto com a escola, junto com o processo, reconstruindo o processo, entendendo o processo. E a gente vem fazendo isso, a gente vem experimentando, mas tem uma dificuldade. Agora, é óbvio que nesse momento onde está todo mundo inseguro, está todo mundo buscando respostas, não é? E agora a tecnologia está aqui para trazer possíveis respostas para os pais que estão com receio. É isso, né? Eu acho que... Walter, e eu gostaria agora partir para o século XXI, então, olhando para esse passado, que a gente não pode esquecer dessa escola, ela aconteceu e ela estava num contexto histórico que formou muitas pessoas boas, formou muitas pessoas aí para aquilo que estava posto no momento histórico. Mas a partir dos anos 2000 para cá, e aí eu me incluo nisso, a questão tecnológica ela começou a aparecer bastante nas escolas. As formações começaram a ser pensadas para acontecer mesmo, né? E a gente tem um histórico na escola que começa também a valorizar o socioemocional, que agora está ainda mais forte, que é uma tendência para esse século XXI. Então, lendo um pouco do livro que você está escrevendo, gostaria até que você contasse um pouco do livro, né, que é a Escola do Século XXI, dá para a gente perceber esse momento de transição agora que a gente está entrando, olhando para os aspectos pedagógicos e tecnológicos que a escola vem passando. Então, olhando como papel de formador, que histórias que você pode nos contar agora a respeito dessa mudança a partir dos anos 2000, assim, onde entra essa história de lives aí, que é o momento atual que a gente está vivendo, por causa de uma situação específica. Então, por favor, conte um pouquinho do socioemocional também que você envolveu aí nesses últimos anos. acho que assim, tem uma coisa muito importante nessa história toda, né? Que sempre foi a busca dos professores nesse processo de reconstrução de novas estratégias para garantir uma aprendizagem significativa. Ok? Nós temos educadores fantásticos no Brasil, Paulo Freire, por exemplo, né? Rubem Alves, enfim, uma série de educadores que sempre apontaram quais seriam os caminhos para a gente romper com o ensino bancário, para a gente romper com essa ideia de um ensino em caixinhas, para uma educação onde o estudante é protagonista mesmo do processo, né? A tecnologia, durante muitos anos, assustou os educadores, né? Existia um medo de ser substituído pela máquina. Você passou por esse medo? Então, na verdade, eu estava na sala de aula quando os primeiros computadores começaram a ser inseridos no contexto escolar,
né? Eu não passei esse medo, na verdade, porque eu vi a importância. Eu fui descobrir a importância do computador na hora que dentro do mestrado, porque eu tive um professor no mestrado, porque antes do mestrado, né, no curso de graduação, era ainda datilografia. No mestrado, eu entrei no mestrado na USP e o professor falou assim, olha, os trabalhos entregues lá pro parará, parará, parará. Aí eu cheguei em casa em pânico e falei para minha esposa assim, preciso comprar um computador. E vou ter que aprender a lidar com esse negócio hoje, entendeu? Então, e não virou um medo, ele virou uma ferramenta. E na Que medida em que bacana. ele é ferramenta, você se reconstrói. Agora, e não foi à toa que eu e um grupo de amigos, a gente produziu o primeiro CD de cartografia digital do estado de São Paulo, quem dirá do Brasil, entendeu? Foi muito legal. Agora, foi uma trajetória, né? Eu acho que é uma trajetória muito interessante, aonde todo esse processo vai ganhando forma, vai ganhando forma. Agora, existem histórias hilárias, aonde a gente vai fazer formação do professor no início para discutir cartografia, para eles verem curva de nível no computador e depois transpor a curva de nível para um nível topográfico e construir uma maquete. E ele tinha medo de pegar no mouse, entendeu? Enfim, são histórias, mas os medos também foram sendo gradativamente superados, né? A pandemia, essa pandemia que nós estamos inseridos, fez com que todos nós tivéssemos e parássemos de ter o medo de estar na frente de um computador desse jeito. Eu nunca tinha feito uma live, né? Você mesmo, amigo. Você não Exato, mandava eu nem também áudio não. no WhatsApp, não é verdade? Então, e Verdade, hoje você morro de está aí na medo. frente conduzindo uma live. Então, quer dizer, esse processo de desmistificar o uso em busca da construção de um conhecimento significativo, acho que é um ganho que a gente vem arrastando desde o final do século passado até agora. E isso é uma tendência que vai se arrastar para sempre. Tem uma coisa que eu gosto muito, o Cortella, que também foi meu professor, né, lá na PUC, o professor Mário Sérgio Cortella sempre fala uma coisa que eu gosto muito. Passado é referência, né? E o futuro é para frente. Se eu olhar o tempo todo para o passado, eu não ando para frente, mas eu não posso romper com o passado e negá-lo. O passado é referência e o futuro é aonde eu quero chegar. Então, qual é o futuro que nós desejamos para as escolas do nosso país, né? Que Qual é o bacana. futuro e que proposta nós temos para a escola do nosso país, para a sociedade do nosso país, né? Por mais quanto tempo nós vamos ter que passar por crises políticas repetidamente, né? Nós tivemos nos últimos 20 anos uma insegurança no governo federal que nos fez com que a gente tirasse 2 presidentes e estamos indo para o terceiro, provavelmente, né? Então, assim, isso é um projeto de sociedade que não está posto, que não está construído. Achar que esse processo vai ser construído pelo movimento sindical, estou duvidando. Achar que esse projeto vai nascer de um partido político, também não vai. Esse projeto nasce na escola. Quando a escola deixa claro qual é a sua proposta pedagógica. Porque até então a gente não tinha o direito de construir o nosso projeto político pedagógico. E na medida em que eu construo o meu projeto político pedagógico, que eu trago a minha concepção de sociedade, a minha concepção de ser humano, a minha concepção da minha relação entre eu e a natureza, entre o homem e a natureza, as concepções de trabalho, de ensino, de lazer, de produção, de consumo, eu estou pensando em valores socialmente construídos. E aí eu não posso descartar o socioemocional. Que ser humano é esse que eu estou construindo, né? Não adianta eu ter um ser humano super culto, aquela cultura enciclopédica, que sabe a função da mitocôndria,
que sabe tudo, Sim. equalizar uma equação da química, enfim, né? Sabe tudo, o cara sabe tudo, sabe todas as capitais, sabe tudo. Mas ele é um péssimo caráter, ele é um ser humano, né? Isso não, eu Pois não é. preciso, os conteúdos estão no Google, né? E se eu tenho acesso ao conteúdo que está no Google, e eu consigo ler e interpretar esses conteúdos para transformar essa informação em conhecimento em busca de uma sociedade mais justa, mais humana, com menos desigualdade, isso faz parte de um projeto de sociedade que está amarrado a um projeto de escola que eu quero construir. E é essa ideia que os professores precisam ter. E essa ideia não vai ser construída no sindicato dos professores. Poderia, mas não está sendo. Ela poderia, ela deveria ser construída no contexto escolar. Que em rede poderia ser. Oh, imagina, a gente está em rede agora. Nós estamos com 25 Sim, pessoas nos vendo. A gente já pode passou entrar numa vários aqui. plataforma de. A gente entra numa plataforma e consegue colocar 30 pessoas juntas para discutir. Né? Então, assim, aquela ideia, eu não tenho tempo, eu não tenho caminho, eu não tenho recurso. Né? Essa ideia de buscar se vitimizar, né? Essa vitimização de processo para justificar o injustificável, porque não Isso causa adianta, né? atrasos na escola, Isso né? causa uma ampliação das desigualdades sociais. Então, se no meu projeto de vida, se no meu projeto de sociedade, se no meu projeto de escola, se no meu projeto de gestão escolar está garantido toda essa lógica, eu consigo mudar. Agora, se eu ainda tiver pautado numa avaliação como instrumento de punição desse estudante, onde o único processo é dar nota para ele passar ou não de ano, isso é a coisa que menos a gente precisa ter do século XX, né? Então, A questão da a, avaliação, a, então, é uma coisa que precisa ser repensada para o século XXI urgentemente na sua eu concepção. acho que assim, todas as concepções de mudança do processo de avaliação nasceram de uma observação e reflexão acerca do que a gente vivenciou no século XX, né? Então, tem um legado? Tem um legado. Eu vivenciei, percebi o meu problema e reconstruí o processo. Que ótimo! Agora, já faz 30 anos que a Jussara Hoffmann está escrevendo para a gente avaliar de um outro jeito. E ainda tem professor que, mesmo na época da pandemia, tá mandando atividade, dando nota e prova para menino na época da. Sim. Travou novamente. Voltou, Walter? Né? Então, em Voltando. plena época da pandemia, onde a gente deveria ter uma estruturação diferenciada de atividades e avaliações, ainda tem gente que quer usar o critério antigo. E o pior, existem famílias querendo isso. Família Quando do a século família. XX. Mas a família. Mas o Paulo. Mas Que o. tem que se Então. atualizar. Mas aí é que está o problema, Douglas. O pai e a mãe desse menino não é educador. O educador somos nós. E se eu não dialogo com essa família, ele não tem que ter noção de concepção pedagógica. Quem tem que ter clareza das concepções pedagógicas somos nós. Quem tem que ter clareza das concepções de avaliação somos nós. E nessa relação dialógica com a família, a gente explica por que a gente avalia do jeito que a gente avalia. Agora, se a gente não faz essa comunicação assertiva, nesse momento de pandemia, eu tenho questionamentos assustadores, entendeu? Mas eu acho que a gente está rompendo, né? Eu sou um otimista, eu acredito que a gente. Eu sou um otimista sem ser poliana, que acho que o mundo é cor-de-rosa, né? Acho que não Que é bom. cor-de-rosa, entendeu? Sim. Mas eu acho que é um processo, e tem legados, existem coisas muito legais do século XX. Existem coisas que a gente pode olhar para o século XX e falar assim, não queremos mais, né? E as vivências e as trajetórias, elas devem ser vistas como
a referência para a construção de um projeto diferenciado. Aproveitando agora, então, nós temos só mais 7 minutos, está muito bacana. Muito obrigado desde já por todas essas vivências. Imagina. Eu queria que você agora falasse um pouquinho, já que você é otimista, né? Sobre essa coisa. A pandemia não era esperada, acho que você mesmo nunca imaginou que viveria algo nesse sentido que nós estamos passando, né? Não. E agora, diante dessa situação para frente, olhando por esse lado otimista, que eu sempre gosto de falar que a esperança ela vai ser necessária nesse momento. Como é que você vê as escolas daqui para frente? Que mensagem que você pode deixar para as pessoas que estão vivenciando as escolas desse período para frente? O que você pode deixar como uma mensagem final para nós aí guardarmos para sempre nesse Inspirar-se? Eu não vou falar só de escola, ok? Tá. Eu acho que quando acabar esse processo, quando a gente puder voltar a andar nas ruas, frequentar os restaurantes, ir nos bares, andar sem máscara, né? É muito interessante que muita máscara caiu, né? Uma boa metáfora agora. Né? Muita máscara caiu nesse processo. Quem olhar para trás e querer ser igual ao que era antes da pandemia, está fadado a morrer na ilusão. Nenhuma empresa e nenhuma escola volta mais a ser como era antes. Né? Pega toda essa expertise, todo esse processo, essa aprendizagem que a gente foi forçadamente tendo que desenvolver. Se a gente romper com isso e não levar para a sala de aula e voltar com aquelas aulas expositivas no modelo do século XX, a gente está dando, não é um passo para trás não, são 30, ok? Eu acho que a gente está buscando uma experiência, a gente está vivenciando coisas, que a gente tem que olhar para tudo isso e falar assim, quando eu voltar lá, eu também vou manter o ensino remoto com atividades diferentes. Eu também vou garantir tais coisas. Eu também vou fazer uma reunião com os pais de maneira digital. Eu também vou me apropriar de uma nova possibilidade. Infelizmente, né, a gente está pagando um preço muito alto, né? Aquelas cenas de inúmeras covas abertas, inúmeras pessoas morrendo, essa ausência de ter respirador para todo mundo, ensino de qualidade, hospital de qualidade, é fruto de um único projeto. Um projeto de uma sociedade que não contempla as coisas para todos. Que não contempla a riqueza do 10º maior país do mundo, o 10ª potência do mundo, que é o nosso país. Essa riqueza está centrada e concentrada na mão de alguns. E aí o SUS está caótico, a educação básica está caótica. Se a gente não levar nada de aprendizagem disso, nada, a gente está perdendo o bonde da história. Né? Eu acho que a gente tem que também olhar para isso e falar assim, meu Deus, vou lutar por um SUS de qualidade, entendeu? Vou lutar por uma escola pública de qualidade, por um transporte público de qualidade. Eu vou parar de achar que as pessoas que moram na favela não têm importância, ou ela é só importante porque ela faz o serviço doméstico da minha casa. Né? Infelizmente, a classe média sempre segurou as mudanças e a ruptura do status quo. Eu acho que a classe média está sentindo muito, e se essa classe média não amadurecer, a gente não vai ter um legado, o otimismo vira angústia. Né? Nunca vai virar pessimista, mas vai virar uma angústia de busca de uma ruptura da sociedade de uma outra maneira. E aí a necessidade de se mobilizar e se organizar de maneira mais estruturada. A gente precisa disso. A gente não pode mais ter tantos problemas e elas não mudarem. A escola serve para... Para que serve o conhecimento? O conhecimento, a primeira competência lá, né?
eu construo conhecimento para intervir de maneira positiva na sociedade que eu vivo. Então a escola me garante essa possibilidade de construir um projeto de sociedade. Né? O legado do século XXI foi da negação a tudo que a gente ganhou e vivenciou, até o amadurecimento para gerar essa ruptura. Então é um legado, né? Agora a lousa não é ruim. O problema não é a lousa, né? O problema é a forma como eu uso a lousa. O problema não é o livro didático. O problema é a forma como eu uso o livro didático. O problema não é a avaliação, é como eu avalio, né? Então, o problema nunca está na coisa, e sim na metodologia que eu uso para que a coisa ganhe forma e seja significativa. Perfeito, enfim, espero ter contribuído aí com essas histórias. Muito. Uma conversa livre, né? Isso. Me senti quase a Ivete Sangalo na cozinha de casa, né? Que bom. Eu e Paula, a gente te agradece muito. É uma honra ter um pouco dessa experiência aqui compartilhada com as pessoas que estão nos assistindo e com as outras que irão nos assistir por meio das outras plataformas, como YouTube, Facebook e tudo mais. Muitíssimo obrigado, professor. Imagina, Paula, e eu de verdade... Ela está te mandando um beijo aqui pelo WhatsApp. Beijo agradecendo a todos, também em nome dela, viu? E eu espero que vocês tenham muito sucesso nesse projeto, né? Que vai até o dia 9, essa primeira fase. E mais professores venham dialogar com a gente nessa loucura toda que virou o universo das lives. Aliás, a Maestra Educação também está promovendo uma série de lives. Acompanhe as nossas redes sociais. Nós temos colocado muitas atividades livres. Estamos gerando a possibilidade de conversa com o grupo de professores. Enfim, acesse as nossas redes sociais, o nosso site... e venha conversar com a gente. Né? No mínimo, a gente vai construir coisas juntos. Ok? É isso. Muito obrigado. Para quem quiser mais informações do professor... Imagina, a gente que agradece. Quem quiser mais informações do professor Walter Maestro, pode ir no site da Maestra Educação. Nas redes sociais, ele é conhecido com Walter, com TH, Maestro, né? Então pode procurar ele também. E a gente agradece a todos que participaram desse momento. E eu vou fazendo agora a divulgação, professor. Amanhã a gente vai ter uma pessoa muito especial, que é a Gisele Cordeiro. Ela está nos ouvindo, ela está aqui, passou aqui que ela entrou. Gisele, se estiver nos ouvindo, muito obrigado também por participar. Se você quiser chamar a Paula para esses minutinhos finais, tendo em vista que o projeto... É que ela está numa reunião agora. Ela está numa reunião, então, aí deixa ela na reunião dela agora. Mandar beijo a todos que participaram, ok? Super beijo a todos e muito obrigado por estar conosco, né, nesse momento. A gente que agradece. Então, esse foi a primeira live do projeto Sala dos Professores. A primeira temporada, ela está com a temática Histórias que Inspiram. Tivemos o prazer hoje de ouvir o professor Walter Maestro falando da escola do século XX e da escola do século XXI. E amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre as andanças da Gisele pelas escolas do Brasil, que ela é uma pessoa que está sempre aí acompanhando escolas públicas, privadas, enfim, tem muita experiência a compartilhar nas andanças dela. Então, Andanças pela Educação é a temática de amanhã. Nós vamos começar a divulgar agora. Eu deixo um grande beijo para todos que nos acompanharam. Elisete, quero você na próxima temporada, minha querida, por favor, viu? Já vou entrar em contato com você e espero você na temporada 2. A Tânia também, de um dia aí, eu gostaria muito, viu, Tânia? Então, tem um monte de gente legal aí, né, que pode contribuir. E quem quiser acompanhar, fala com os pais lá no... Isso. Né, é aqui mesmo, é só ficar no seu perfil, meu filho. Porque agora no Maestra Educa, não é isso? É às 19 horas? Isso. No Maestra Educa vai estar junto com o William Cartésios, certo? Onde o professor Walter vai falar com os pais. E aí o foco vai ser pais, então para quem quiser divulgar aí para os pais, acaba todo mundo assistindo, né? Já que é uma live aberta, né? É uma live aberta. Então, tá bom? Pessoal, amanhã vocês vão ficar com a Paula, muito provavelmente, eu vou entrar um pouquinho, e a Paula entra com a Gisele. Beijo no coração de vocês, até amanhã, e muito obrigado por estarem com a gente nesse projeto aí que chama Sala dos Professores. Professor Walter, mais uma vez,
Muito obrigado. Suas contribuições eu tenho certeza absoluta que vão inspirar muitas pessoas a repensarem a escola, viu? Obrigado de coração. Obrigado de coração também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, viu? Abraço.